Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nosso podcast, o Migovski, que é o podcast do Edmilson Migovski, que a gente veicula na TV Correio da Manhã, eu trouxe o Luiz Fernando Gevaer, que é médico, meu amigo, meu advogado, também fez economia, administração, ciências contábeis. É uma formação, uma acadêmica bem robusta, e eu acho que isso, de certa forma, explica o sucesso que meu amigo tem na sua vida profissional. Obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, meu amigo, meu querido amigo Migovski, é um prazer estar aqui com você, com o teu público, sei da tua penetração e sei da importância que tem a tua comunicação. Você é uma pessoa que se comunica numa linguagem que todo mundo entende e principalmente se trata de temas que poucas pessoas tratam. Com a tua transparência, a tua forma positiva e otimista de encarar a vida. Excelente médico que você é. E é um prazer estar aqui com você. Você falou que comunica bem, né? Ou seja, eu tenho uma característica que é falar português, não medicinês. E você também fala português, você não fala advoguês. E é por isso que você faz tanto sucesso. Porque, isso eu vejo, às vezes as pessoas, os nossos pares principalmente, pela simplicidade da tua fala, tem um julgamento que é totalmente equivocado, tipo assim, você não fala aquelas palavras rebuscadas, elaboradas, logo você não é um bom advogado ou não é um bom médico. Mas você vai na contramão disso, você é um bom médico e comunica muito bem, porque se você não soubesse se comunicar, o teu cliente não vai entender o que você está falando. Não adianta nada. Mas você sabe que eu tive uma ótima escola. Eu comecei nessa história de comunicação porque quando cheguei no Rio em 1980, eu estou aqui há 40 e poucos anos. Sim. Meu escritório está comemorando no ano que vem 40 anos de abertura. Isso é um comentário ou é um convite para essa festa? É um convite para a grande festa que a gente vai fazer. E eu tive a oportunidade, no final dos anos 80, de trabalhar com rádio, de participar de um programa que era um espetáculo que existia no Rio de Janeiro, o programa Haroldo de Andrade. Eu lembro. E lá eu aprendi muita coisa, aprendi comunicação, aprendi como é que você fala com o grande público. E na época eu sofri muita crítica. Imagino. Muita crítica, inclusive dizia o seguinte, agora ele é advogado de auditório. Popstar. Se comunica, porque o programa chamava Debates Populares. Sim, eu lembro muito bem disso. Muito tinha carta, tinha uma carta que a pessoa mandava para o Haroldo de Andrade. Exatamente. Tinha os debates populares. Tinha opinião, tinha pesquisa popular. Tudo, pesquisa popular, isso mesmo. E uma das coisas que eu aprendi lá é o seguinte, que a comunicação verdadeira você faz com amplitude. E eu, na época, eu já falava simples, falava fácil. Porque eu entendi rapidamente que eu não estava no tribunal. Sim. Né? Então, quem estava me ouvindo tem que compreender o que a gente fala. Né? Claro. E o Haroldo era um craque nisso, né? O Haroldão, meu amigo. Intuitivo, né? Meu irmão. Nessa época não tinha formação nenhuma de rádio assim. Não, ele era radialista desde sempre. Desde sempre. Aquela voz boa, pronto. Um vozeirão, e ele tinha muita credibilidade, porque ele tinha muita ética no que ele falava. Então, desde a publicidade que ele fazia, até as opiniões políticas que ele tinha, e opiniões densas, etc., o programa era frequentado pela nata da política. É verdade. Né? O prefeito estava lá, o governador estava lá, os deputados estavam lá. Vou te fazer uma pergunta bem calça apertada. Você vê hoje algum comunicador que tenha essa pegada que o Haroldo de Andrade tinha? Olha, eu gosto muito do Francisco Barbosa como comunicador. Sim. Na Rádio Tupi tem o campeoníssimo. Não, o campeoníssimo das manhãs. Clóvis Monteiro. O Clóvis Monteiro é muito bom Antônio também. Carlos. Antônio Carlos. O Antônio Carlos, eu acho que da geração antiga é a grande voz. Né? É uma pessoa que tem uma linguagem fácil, uma animação. Eu adoro participar do programa dele porque todas as vezes ele está alto astral. Né? Outra coisa, o Antônio Carlos vai ouvir a gente, você, Antônio Carlos, estou elogiando você, ele também está elogiando você, e a gente quer marcar aquele almoço de novo, que vira e mexe. Você participou de um almoço com ele? Já fui. Fantástico, ali na Quinta da Boa Vista, bem legal. Mas vamos lá, eu gosto muito dele também. E hoje, o que antigamente a Rádio Globo tinha, que eram os grandes comunicadores, hoje estão todos na Tupi. Todos. Então, desde Clóvis Monteiro, Francisco Barbosa, Canazio, Antônio Carlos e tantos outros do esporte, etc. É bom também, eu gosto. Mas aquilo tudo foi uma escola para mim, principalmente
para que eu entendesse como é que você fala para o público. Né? E era curioso, porque o programa era das 11 ao meio-dia. Sim. E ao meio-dia, quando a gente saía, sempre tinha um bate-papo, às vezes a gente ia almoçar juntos e tal. O Haroldão era um grande praça, se tornou meu grande amigo, e a gente sempre almoçava junto quando era possível. E quando saía, ali na Rua da Glória, sim, ali da Rádio Globo, tinha gente esperando para vê-lo, para falar e tal, só. E eu pegava uma carona, claro, eu sempre estava junto com ele. Jovem, né? Você jovem. E isso dá também um sentido de compromisso, de responsabilidade social. Sim. Não, isso é importante, as pessoas falam assim, eu fiz aquilo porque você falou. Hoje as pessoas encontram assim, o seu canal foi um alento nessa pandemia. Você e seu filho falando, tudo bem, às vezes um certo sensacionalismo, mas a mensagem era positiva, diferente do que a gente via em outros meios de comunicação. E isso me deu muita alegria, de a gente poder influenciar positivamente as pessoas. Né? E fazer essa diferença também gera muito ciúme, né? Muita eu fui outro lado, resistência, né? resistência da própria classe profissional que você integra, né? Aqueles que ficam enciumados e acham que você está se promovendo. E uma coisa curiosa que eu percebo é o seguinte, realmente você está na mídia, divulga a tua imagem, divulga o teu nome, mas o que consolida o teu prestígio e a tua durabilidade como profissional, no meu caso já há 40 e tantos anos com o escritório permanentemente funcionando, é o compromisso que você tem com o teu cliente, né? Com o resultado que você faz, a positividade do que você enfrenta. Então, por exemplo, hoje a gente usa lá no escritório coisas muito modernas, como, por exemplo, jurimetria, que é a mistura da jurisprudência com estatística. Então, a gente usa lá métodos que, por exemplo, eu posso prever com antecedência qual é a possibilidade de êxito numa causa jurídica que a gente vai entrar amanhã. Até para você não iludir o teu cliente. Né? Exatamente. Porque assim, esse é o problema que às vezes alguns advogados induzem você a acreditar, pagam um tubo, pagam uma fortuna e você não vai conseguir. É legal você, tudo bem que não é 100%, exata, claro. Mas, poxa, você poder entrar nos jogos, eu estou a fim de participar disso com meio a meio ou não, é uma lição bem legal. Você pode prever, você tem já hoje um prognóstico bem apurado do que se pode esperar, já existem tendências do tribunal, onde vai cair, como é a cidade, como é o Estado, como é que pensa o tribunal a respeito daquela matéria, e os tribunais superiores também. Então, o que antes era uma caixa preta, tinha até um ditado que dizia de que cabeça de juiz nunca sabe o que vai sair. Hoje você sabe o que vai sair de um julgamento. Até porque as câmaras cíveis e do tribunal, elas obedecem uma tendência, uma jurisprudência, etc. E tudo isso é previsível. Então, hoje nós estamos dividindo, né? Os advogados que trabalham com tecnologia de ponta, né? E os advogados que ainda estão lá atrás, no improviso, etc., que tendem a desaparecer. As pessoas hoje, eu ouço muito falar isso, que a advocacia vai acabar, porque o computador, a inteligência artificial vai substituir. A gente usa inteligência artificial no escritório, mas usa na pesquisa de jurisprudência. Para pesquisar, você exatamente. Sabe o que você vai pesquisar, né? Não tem nada melhor do que isso, né? Porque poupa um trabalho imenso e deixa o teu tempo para você usar com coisas estratégicas, coisas que só o raciocínio humano é capaz de produzir. Mas vamos lá, bota eu lá para fazer isso, essa pesquisa, eu vou pesquisar um monte de coisa, não vou conseguir. Exatamente. Porque se você não sabe o que procura, você não sabe... Qualquer coisa serve, né? Então, ou nada serve, de repente, também. Você é um cidadão que trabalha muito com a prevenção. Eu percebo em você, prevenção na profissão de saúde. Você é uma pessoa saudável, tem um hábito de vida saudável. Eu conheço você nos finais de semana, não conheço você só no escritório de terno e gravata. Então, eu tenho uma intimidade com você e vejo o quanto você se cuida em termos de atividade física, como você come de uma forma regrada. Você não é aquele cara que bebe, né? Bebe um vinhozinho de vez em quando. Inclusive, eu ganhei 2 vinhos que você me deu. Né? Então, assim, até agradeço você. Eu bebi um vinhozinho muito bem acompanhado, por sinal. Mas, assim, eu vejo você com essa pegada de dormir cedo, acordar cedo, né? Então você dorme bem. E a gente sabe que um desses pilares da medicina do estilo de vida tem outros, que seria gerenciamento do estresse e bons relacionamentos.
Quando fala de gerenciamento de estresse e bons relacionamentos, embora eu queira imputar sempre uma questão médica, é impossível não dissociar de uma questão do advogado. Bons relacionamentos, bons casamentos, boas uniões e, quando não dá certo, separações menos dolorosas. E você já trabalha com divórcio, com direito da família há muitos anos. Muitos anos. E eu percebi, se eu estiver errado você me corrige, que você tem um casamento de sucesso hoje, está casado há quase 40 anos. 30 anos. 30 anos, o teu casamento, e você hoje vem trabalhando um pouco na questão da mediação, da tentativa de dar um tempo, respirar, calma, isso vai passar. E eu queria, antes de passar, eu vou pedir um intervalo, eu queria que você me dissesse como é que é essa sua ação de tentar mediar e detectar problemas, primeiro. E quando o casal deve desconfiar que isso está acontecendo com ele? Daí, para dar uma droga, dar um insucesso, vai ser uma questão de tempo. Você sabe que vai dar problema, só tem que definir o quando. E como é que você atua para a prevenção disso? Tudo bem? Tudo no próximo bloco. Tá bom. Então tá bom. Ó. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. E o próximo bloco está imperdível. Você vai descobrir algumas características que fazem você pensar que o teu relacionamento não está tão bom assim quanto você pensa, tá bom? Um abraço, ó, bem breve. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Conforme nós prometemos, você ficou de passar para a gente aquelas palavras, aquelas discussões que, olha, não vai dar certo. Me fala. Foi bom você perguntar isso, porque eu tenho usado muito nas consultas que eu faço com os meus clientes, principalmente os de primeira vez, assim, eu gosto de fazer uma analogia com a profissão da pessoa. E quando é um médico, por exemplo, como é o teu caso, eu gosto muito porque os pilares para você ter uma boa saúde, mais ou menos são os mesmos pilares que fazem um casamento dar certo. Né? Uhum. Então, por exemplo, você quer ter uma boa saúde, não adianta você pensar que você vai cuidar durante a semana e no final de semana você vai soltar tudo e tal. Porque envolve prática de exercício constante, dormir cedo, acordar cedo, reduzir o consumo de álcool, consumo de cigarro, refrigerantes, bebidas alcoólicas, uma alimentação mais alcalina, uma alimentação menos gordurosa, menos invasiva. Tem coisas que faz muito mal, como, por exemplo, açúcar, farinhas brancas, pão, etc. Teve uma vez uma pessoa assim, que os males da humanidade são os pós brancos. É o sal, é o trigo, é o açúcar e um outro pó que eu esqueci o nome. Mas é por aí, né? E é verdade. Então, eu quero ter boa saúde. Então, primeiro você precisa cuidar para ter uma boa saúde. Alguns privilegiados, poucos, né, têm uma boa saúde do nada. Né? Mas se você for ver, os caras fazem tudo sem saber o que estão fazendo. Trabalha na roça, ou trabalha carregando comidas peso. Naturais, não fica com esses processados. Eu vou te fazer uma pergunta para você continuar nesse gancho. Eu costumo dizer assim, o homem brasileiro, o adulto brasileiro, homem ou mulher, fica metade da sua vida destruindo a sua saúde e a outra metade tentando recuperar e nem sempre consegue. Verdade. Em relação aos relacionamentos, você acha que vai pelo mesmo caminho? Você passa um período destruindo, depois tentando recuperar e nunca é igual? E tem também a interferência da neurociência, que eu acho que isso é a coisa nova que está se falando nos relacionamentos.
Porque quando você começa um relacionamento, você tem uma produção de hormônios e de substâncias no cérebro e que contaminam o teu corpo, contaminam positivamente o teu corpo todo, você conhece isso melhor do que eu, que produzem um estado de euforia, uma energia diferente, a pessoa não tem sono, a pessoa está animada, está de bem com a vida, etc., o coração bate mais forte. Esse é o teu caso, hein? Olha aí, ó. Vamos lá, vai. E daí tudo fica bonito, tudo fica bom. Só que as pessoas pensam que isso não pode ser reproduzido novamente, pensam que é uma coisa que vai passar e que o normal é ser morno o relacionamento. E não é. Não é. Essa mesma energia do início é possível você reproduzir ao longo de todo o teu casamento. Que seria o ideal. Então, e é possível. As pessoas dizem, não, mas isso não existe. Isso existe por causa do seguinte, se você pensar e considerar que toda a produção hormonal e energética do teu corpo, etc., está concentrada na mente, se você trabalhar a tua mente, você começa a produzir os mesmos resultados que você produziria com uma visão, com um som, ou com um sabor, ou com um cheiro, etc. E eu percebi o seguinte, quantas histórias a gente já conhece que o sujeito dá errado na vida, casou uma vez, casou duas, casou três, e lá na frente encontrou uma namorada que foi namorada lá na adolescência. Retomou, e está lá. E daí é uma alegria, é uma felicidade, etc. E tal. Daí você vai olhar aquele casal, o sujeito é muito distante daquele rapaz vigoroso que conheceu lá na adolescência. É um velho, né? Um cara meio caído, etc. A mulher nem se fala. Então, como é que os dois encontraram graça e beleza naquela união? Né? E eu, pesquisando e falando com as pessoas, eu descobri o seguinte, que essa imagem, ela é uma imagem que não tem idade, ela fica no teu cérebro, aquela imagem daquela época, está fixada lá. Se você lembrar qual é o melhor Natal que você passou na tua vida, você vai voltar lá quando você tinha 15, 16 anos e vem todo o sentimento, a euforia, que a gente chama de imagens, pensamentos estrela, né, que são capazes de te motivar. Porque é uma coisa até que você faz, e é de você... Eu, por exemplo, código de acesso do meu computador é justamente uma palavra que eu gosto, tá? Assim, felicidade, alegria sempre. Os meus códigos são esses. Uma foto do meu telefone celular, uma foto de um lugar que eu gosto. Porque cada vez que eu abro... Te estimula. Me estimula, pô, que coisa boa, estou precisando ir lá, e vai estimulando. Então, o que acontece? O ideal é, no relacionamento, você fazer balanços. Então, qual é o balanço? Como é que está? Está tudo maravilhoso? O problema é que tem pensamentos, tem crenças limitantes pré-existentes. A felicidade não é uma coisa que dura muito. Isso é absurdo. Mas tem gente que pensa assim, né? Vou aproveitar agora porque amanhã eu não sei. Ou todo relacionamento é difícil, todo casal tem isso. Tem crise, tem problema, etc. Fizeram uma pesquisa, eu tenho estudado muito um médico, um neurologista, que é PhD americano, um craque, chama John Gottman, vale a pena gravar o nome. Ele tem um best-seller, vendeu mais de 2 milhões de cópias, que chama Os 7 Princípios para um Casamento Dar Certo. Olha só. E ele mapeou... Ele é casado? Ele está no 7º casamento, bem obrigado. São 7. Ele mapeou lá na Universidade de Washington, do lado de Seattle, que é um estado bem a oeste americano lá. Ele tem uma universidade que ele é o chefe do departamento de neurologia. Eles pesquisaram 30 mil casais. Poxa! 30 mil. Durante mais de 10 anos. Num sistema, num laboratório, como se fosse um Big Brother. Sim. As paredes transparentes com câmeras, etc., com uma equipe grande, estudando microexpressões e mapeando aquelas pessoas, medindo pulsação, pressão, uma vez por dia tirava o sangue para saber o estresse e a dosagem de químicos. Uma pesquisa bem completa. Bem completa, ao longo de muito tempo. Poxa, um número grande, 30 mil casais. E esse cientista, que é muito bom, é muito conhecido da televisão americana, ele é capaz de prever se um casamento vai resultar em divórcio
com 90% de segurança Meu num Deus. prazo de 4 meses. Caramba. E eu fiz um curso diretamente com ele lá nos Estados Unidos. Legal. E tem algumas coisas que ele ensina que funcionam muito bem. As palavras E que frases. são fáceis de você ver. Se você observar um casal que está namorando, está vivendo junto, é casado, como eles se relacionam, você percebe nitidamente os sinais de que aquilo está em crise, não vai dar muito certo. E dependendo da profundidade desses sinais, você vê que aquilo não vai durar muito. É possível até você prever que em 6 meses ali vai ter problema. Isso. E aí você aprendeu isso nesse curso e você E eu aplico. aplica e você pode E revelar? faço as previsões. Você entendeu? pode revelar? Não posso revelar, não. Mas eu posso dizer como é que é, o que são esses sinais. Entendi. Então, são alguns que são muito nítidos. Primeiro, desprezo. Aham. O primeiro sinal é o seguinte, a esposa está falando ou o marido está falando. Quando estão apaixonados, o marido está falando, a mulher está assim, bebendo as palavras, admirando, está ali completamente embevecida. E o marido idem. Quando tem uma crise instalada, as pessoas, porque existem microexpressões que são naturais, espontâneas, a pessoa não consegue disfarçar. É o gestual que fala muito mais do que o então verbal. Né? Alguém que morde o lábio, que faz um muxoxo, que franze o nariz, levanta a sobrancelha, faz essas caras, né? Exatamente. E isso faz sem perceber. Então, às vezes, você está conversando, eu saio com muita gente, né? Às vezes você está vendo um casal, está alguém falando, o outro está debochando, exatamente. Isso são sinais claríssimos. E começa assim, com desprezo, depois com irritação constante, com críticas constantes. A crítica é bem-vinda, mas uma crítica construtiva. A crítica constante, permanente, destrutiva, ela acaba minando a autoestima da pessoa criticada. Depois disso tem o que ele chama os 4 cavaleiros do Apocalipse. Porque depois desses 4 aparecerem, o inferno espera. Né? Então, e o principal deles é a muralha do silêncio. Que é o seguinte, a pessoa não responde mais. A mulher está falando aqui, não está nem aí. O marido falou, a mulher está olhando para cima. E o celular é uma grande justificativa. Quer dizer, quem cala não consente, quem cala se separa. Exatamente. Quem cala não está nem aí. Então, por exemplo, você vê um casal num restaurante, os dois no celular e um não está nem aí com o outro, aquilo ali pode dar um prognóstico. De repente estão conversando, pô. E aí, tudo bem, tudo bem. Aquilo é um prognóstico de 1 ano. Pode ter certeza que em 1 ano vai ter uma crise grave. Sabe que eu tenho evitado sair com o celular de casa? Assim, o celular foi o maior veneno para as relações conjugais e a televisão no quarto. São duas coisas. Televisão no quarto eu tenho, mas não uso nunca, não gosto. Está lá. O celular eu tento não levar para a mesa, mesmo nessa fase de trabalhando politicamente, eu evito, né, silencio, não tem nenhuma notificação de WhatsApp, qualquer coisa, eu vejo quando eu abro, eu não fico sendo provocado, porque aquele negócio, sinalzinho toda hora, então eu desligo isso, até para comer bem, dormir bem, e não tumultuar a vida da gente. Mas vamos lá, então... Outra coisa que você tem o tempo inteiro, você... na tua sala de jantar, ou na tua mesa de refeições, ou na cozinha onde você toma café, tem uma televisão na parede, com notícias o tempo inteiro, e a pessoa colada na televisão. Ninguém conversa, mas tem gente até que é capaz de colocar uma colher de sal no café. De aveia no nariz, né? Porque erra a boca. Então, isso tudo faz com que a difusão do interesse disperse demais, e as pessoas às vezes nem se falam. Até a pandemia trouxe isso, né? Aumentou o número de divórcios, né? E também aumentou o número de pessoas que se reencontraram, né? Teve gente que diz, puxa, estava conversando com a minha mulher outro dia, ela é super interessante, fazia anos que eu nem falava com ela, né? Porque realmente todo mundo ficou trancado aquele período que não podia sair, não podia nada, não tinha o que fazer, a televisão, só de graça, um maremoto de más notícias, né? A pessoa começava a conversar. Você, puxa, que pessoa legal que mora aqui comigo, eu nem conhecia.
teve muita gente que se reconciliou e encontrou casamentos maravilhosos, teve muita gente que se separou também porque não tolerou mais. Teve uma história que já tem muitos anos, isso aconteceu comigo. Uma amiga da pessoa que estava casada na época, da mulher, muito amiga dela de infância, foi lá em casa, ela e o marido. Eu falei, fulana, não vou falar o nome dela aqui, óbvio, né? Ela usava o aparelho o tempo todo, aqueles aparelhos tradicionais, bem visíveis. E eu falei assim, fulana, com um sorriso novo, que legal, tá linda. Ela fechou a cara, o marido dela ficou com uma cara estranha, eu não percebi o que foi que houve, depois eu soube que ela já estava sem o aparelho há 2 semanas e o cara não tinha percebido. Ai. Eu falei, das duas, uma. Ou o cara é um distraído, ou ela nunca ri pro cara, né? Então, quem é o culpado? Não sei, mas assim, o fato é que, em seguida, eles se separaram. Aquele comentário de eu ter percebido de cara o sorriso dela novo, que eu brinquei de sorriso novo sem um aparelho, foi uma gota d'água e que fez com que o copo transbordasse. As pessoas também têm o seguinte, me trata, por favor, às vezes eu tenho relacionamentos que eu peço assim, trate o fulano como um estranho, porque você vai tratar com educação. Né? Pelo menos. Educação, porque você vê as pessoas se desrespeitando, porque vai pegando uma intimidade e vai fazendo caras e bocas, perdendo interesse no olhar das pessoas. Você, como advogado, você pega tanto esse casamento ainda em processo de destruição, como aquele casamento que já foi destruído, que nem sempre dá para você reverter. Mas você intervém de que forma, Gevalia? Você conta com o apoio do psicólogo, você interage, porque assim, eu percebo que você mudou um pouco, você é aquele advogado que briga pelos seus clientes, faz de tudo, é um advogado de enorme sucesso. Todas as vezes que você me defendeu em situações diversas, nós tivemos sucesso, mesmo situações que não eram tão favoráveis aparentemente, mas você sempre foi muito competente em defender o direito dos seus clientes. Mas como é que você... Hoje eu percebo que você está com um pouco mais de pena nesse sentido de tentar preservar. A tua experiência fez com que você lutasse pelo casamento, uma questão de foco. Eu hiperfoquei no que eu considero que é o ideal para o cliente. Porque qual é o ideal da vida das pessoas? Né? É ser feliz. Por exemplo, você disse, e é verdade, quem se divorcia e vive mal reduz em aproximadamente 7 anos o tempo de vida. Sim. Então, o divórcio é o segundo maior estresse que uma pessoa pode sofrer. Isso é superado pela morte de um parente próximo. Achei que fosse superado pelo próprio casamento. Eu jurei que você fosse falar isso. Dependendo da situação... Mas então, veja só, a perda financeira de um divórcio é enorme. Então, é claro que tem situações que não tem alternativa, é aquilo mesmo e quanto antes melhor, menos sofrimento. Agora, sempre tem um viés de recuperação se a pessoa tem desejo de investir de novo naquilo. Né? Então, o que eu penso é o seguinte, tem algumas práticas que funcionam muito. Por exemplo, se você identifica uma crise, e esse é um grande problema, a crise identificada não é tratada, então ela fica lá, amortecida. Aí vem a segunda crise, já junta com aquela, potencializa aquela que estava adormecida e essa fica maior ainda. A terceira, a quarta, na quinta, soma tudo, é um hecatombe. Então, o fundamental é o seguinte, é você resolver, como os antigos faziam, não sei se você lembra, você não deve deixar que o sol se ponha se você está em crise com quem você vive. Entendi. Então, de noite fazia uma organização do dia, desculpe se eu te fiz alguma coisa, ficou aquele mal-estar, não sei o quê, dá uns beijinhos, abraça, etc. e tal, resolve o problema, enfrenta e pacifica. E você acha que essa questão do telefone celular, da televisão, desse mundo, né, que invade a nossa vida o tempo todo, está dificultando esse bate-papo? Sem dúvida. Porque não vai para o seu refúgio. E a comunicação também é o seguinte, as pessoas esqueceram, você tem barco. Quando você sai de barco, é um momento teu... Respirando É um momento de reflexão, de convivência, o negócio nada te atrapalha, você está no meio do mar, você está com a natureza, etc. As pessoas deixaram de fazer isso. Então, por exemplo, se você combinar no teu casamento, que um dia por semana você vai sair para tomar um vinho, ou para jantar, ou para bater papo, sem telefone e sem companhia. Você e a tua mulher
Se você é mulher, o teu marido, os dois só, sem filhos, sem coisa nenhuma. Para bater papo, para saber como é que foi, para contar piada, para rir, para fazer alguma coisa juntos. Esse é um ponto. Você tem que ter momentos do casal, ou almoça junto, ou janta junto. Por exemplo, eu tenho um hábito pessoal meu, eu tomo banho junto com a minha mulher. Todos os dias. Há 30 anos. Eu não enjoei ainda, ela também não parece. Está enxergando bem ela? Ela enxerga bem? Eu acho que preciso corrigir a lente. Não faça isso, não faça isso. Vai dar corre o crise. risco de você perder a esposa. E uma coisa interessante é o seguinte, às vezes tem lá uma crise, então, né, aconteceu alguma coisa, aquele é um momento também de você resolver, de você reaproximar, etc. E é onde você fala algumas coisas, o começo do dia. Né? A gente muitas vezes faz exercício junto. Isso é bom também. Então, né? ajuda muito. Aí também tem que haver uma compatibilidade. Porque, por exemplo, se você pode fazer... Tem gente que diz assim, não, o futebol no Maracanã é um assunto meu, etc. e tal, minha mulher não vai. Eu acho que isso é saudável também, que tenha... Ela tem um dia dela, do claro, novozinho, você do bolinha. exatamente. Isso não faz mal nenhum. Também não vejo e não. até é bom. Mas você tem que ter isso como a exceção, pedaço. né? Um pedaço. Não a totalidade regra, das coisas. Né? Você tem que ter atividade junto com a tua mulher, junto com o casal, junto com os teus filhos. Então, aquela velha história que os psicólogos falam, né? A tua vida tem que ser uma pizza. Cada pedaço é um setor da tua vida. Você tem que cuidar da tua espiritualidade, da tua religião, dos teus pensamentos, da tua família de origem, os teus filhos, as finanças, etc. Tudo isso harmonicamente para dar um bom resultado. Mas é perfeitamente possível, e eu tenho investido bastante no seguinte, na recuperação, não do casamento, na recuperação do estado de lua de mel do casamento. Opa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar mais um intervalo, mais um break, e queria te provocar com duas perguntas. Né? Quando é que você, ao entrevistar um casal, quais são as queixas que você diz assim, isso é totalmente irreversível, igual aquele paciente fora de possibilidades terapêuticas, não tem mais jeito, ou aqui vale a pena você apostar tudo as suas fichas? Essa é a primeira pergunta. Quando você percebe a irreversibilidade ou a reversibilidade da relação, e se você já quebrou a cara com algumas dessas situações, de achar que era irreversível e eles são felizes para sempre hoje, e achar que daria certo e não deu certo. Pode guardar essas duas perguntas? Claro. Então tá bom, fica aqui, fique bem, fique com a gente, vai ser bem rápido, tá bom? Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Pois é, como eu prometi no intervalo anterior, né, no término do segundo bloco, eu desafiei o Gevaer que ele me listasse aquelas sinais e sintomas, no papo bem médico, que dão para ele uma visão de que o prognóstico é péssimo e que aquele relacionamento não vai se manter, e aqueles que geralmente são pontos, ajustes finos para poder resolver, e se você já quebrou a cara com alguma dessas duas situações. Normalmente eu não recebo o casal, eu recebo um dos dois, né? Porque a minha prática é a pessoa... Não existe uma cultura no Brasil... De prevenção. De prevenção, de procurar o advogado antes. Existe até, de repente, do psicólogo, né? Mas não do... E o psicólogo, mesmo assim, a pessoa acha, não, eu não estou louco, eu só estou com uma crise. É verdade. Existe uma resistência Existe. de buscar ajuda.
Então, quando chega para mim, normalmente chega uma situação procurado por um dos dois, seja o marido ou a mulher. E ele vai, geralmente ele vai sem a ciência do outro, ou ele vai, olha, vou procurar advogado. Não, vai sem a ciência Sem do do outro. Às vezes, quem mais procura, o homem ou a mulher? A mulher. Não, mas procura. A mulher procura mais. É a mulher que se separa, a decisão de separação em geral é da mulher? Não, homem não se separa, homem abandona o casamento. Mulher é que se separa. O homem abandona morando juntos. Aí ele continua morando junto, mas... E depois espera ela mandar ele embora. Entendi. Ele desiste e fica lá. Uhum. Ele não sai. Vai aguentando. Tem mais liberdade, pode chegar a hora que quiser, etc. E tal. Dentro de uma cultura já estratificada. Né? Claro. Mas a pessoa que chega, tem alguns tipos, mas tem uns tipos clássicos. Por exemplo, a pessoa chega e diz assim, eu vim aqui porque minha mulher disse que não quer mais, que quer separar, etc. Então eu vim aqui. Eu sempre pergunto a mesma coisa. Você deseja se separar? Eu digo, não, eu não desejo, mas o que eu posso fazer? Ela quer? Senhora, você pode dizer que não quer. E aí? Mas eu sempre obedeci ela. Você já faz isso agora? Você já experimentou? Não, mas eu não vou dizer que eu não quero. Se ela quer, como é que eu... Mas vem cá, você não disse que você não quer? Tá, agora me conta por que você não quer. Ah, tá. Ah, porque ela é uma pessoa legal, porque ela sempre foi honesta, ela sempre foi correta, tarará, papapá, as qualidades, né? E você? Fala sobre as suas qualidades. Pois é, eu também, mas de vez em quando... Então, você vê, você já fez aqui uma reflexão sobre os teus erros. Você acha que esses teus erros podem ser corrigidos? Eu faço, mas ela tem aquilo, tem aquele outro, mas esquece ela um pouco. O que você pode fazer? Então, eu trago a pessoa para a autorresponsabilidade. Entendi. O que você pode fazer para melhorar aquela situação? Porque eu acredito firmemente que quando eu consigo fazer uma pessoa olhar para si, para os seus próprios erros, e entender que ele é o responsável pela mudança da sua própria atitude, se der tudo errado, dá certo, porque aquela pessoa sai mais forte daquela situação. Claro. E vai encontrar a forma de ser feliz da melhor maneira possível. E muitas vezes há uma reflexão sobre esse tipo de coisa. O sujeito volta e diz, vocês querem separar, mas eu pensei e cheguei à conclusão de que eu não quero. E eu não quero porque eu amo você, porque o nosso casamento tem chance, porque nós construímos uma vida, nós temos filhos, nós temos patrimônio, eu vejo em você valores, etc. Às vezes só essa conversa já muda, resolve tudo. Aí a pessoa volta lá e diz, olha, eu quero saber como é que eu faço para te remunerar, porque você perdeu o divórcio aí e tal. E eu fico muito feliz porque o meu projeto profissional é poder ajudar as pessoas, né? Entrou o lado Gevaer advogado, entra o Gevaer cristão. Como é que... Porque assim, eu vejo um toque... Óbvio, você é um advogado, um técnico maravilhoso, mas você é um temente a Deus. Mas né? eu sou, antes de tudo, um humanista. Eu sou uma pessoa humana com os conflitos e as angústias do ser humano. Então, eu sou acolhedor na pessoa que me procura sofrendo, sentindo dor e tal. Eu sou testemunha disso. É que nem a medicina. Né? O que move um médico não é a cura, né? É o acolhimento. É tentar minimizar o sofrimento do sujeito. Então, eu procuro agir assim, e uma das coisas que eu tenho descoberto é o seguinte, é possível você ser útil para as pessoas e ter o maior resultado profissional possível, senão você não vai ser bom advogado só porque você é o rei da separação. Pois é, você pode trabalhar ser o rei da prevenção da separação. E ganhar. E você pode encaminhar as pessoas. Por exemplo, já aconteceu comigo de eu conseguir a pessoa mesmo enxergou que estava fazendo uma besteira e se reconciliou e 2 anos depois voltou. E daí não deu mais porque o que era superficial acabou aprofundando e viram as suas diferenças, mas a separação já não foi a mesma que seria. Foi uma coisa menos dor, desgastante. Menos bélica. Exatamente. Mais acordada entre os dois. Agora, por exemplo, eu já fiz situações que eu recusei atender. Um casamento de 3 anos, com um filho pequeno, uma moça ainda amamentando
o filho menor, por conta de uma traição boba que aconteceu por parte do marido e que poderia ter recuperação caso ele entendesse a dor que ele causou para a mulher. E eu procurei fazer com que ela conduzisse isso de uma maneira para que ele refletisse. E deu super certo. E os dois... Porque, por exemplo, você me perguntou, e aí indo para a tua segunda pergunta, existe alguma coisa que é irreversível? Nada é irreversível. Nada é irreversível. Então, por exemplo, uma traição problemática, etc. e tal, é dolorosa, mas é possível de você reverter, depende da tolerância do casal. E na tua experiência, quem é que esquece mais fácil? A mulher esquece mais fácil ou o homem esquece mais fácil, ou você não percebe diferença dos dois? Não estou falando daquela traição que se repete. Assim, essa traição, um amigo meu, médico, ele pegou, era professor, até onde você foi criado, no teu estado. E ele engravidou a médica residente. E aí ele fez o desvio que ele fez, se arrependeu profundamente, chegou para a mulher e falou assim, olha, eu fiz isso, engravidei, num momento de fraqueza, não quero te perder, eu te amo, queria que você me perdoasse. A mulher ficou muito chateada, obviamente, falou, eu te perdoo. Aí ele falou assim, mas me perdoa e não vai a cada atrito jogar isso na minha cara. Não vou jogar na tua cara. Então, você promete? Então, você está me perdoando, está perdoando. Então, zerou o jogo. E só teve uma condição lá e ela sempre se cumpriu o que ela prometeu para o cara. E, obviamente, o cara não pisou mais na bola. E estão casados até hoje, até onde eu sei. E era uma situação grave, mas aí foi ele que pisou na bola e a mulher perdoou. O contrário também se dá de forma tranquila? Depende muito. É mais difícil o homem perdoar do que a mulher perdoar. Porque por uma questão cultural. Cultural, né? Mas a dor é igual, a situação é igual. E você pode perdoar, mas esquecer é outra coisa. Outra história, né? Então, as pessoas perdoam, mantêm muitas vezes o casamento, mas não esquecem. Isso. O esquecimento leva tempo. E esse tempo tem que ser cultivado com o que faltou na época. Claro. Né? Então, ver onde foi o erro, exatamente, respeitar mais. Isso. E tem que haver um compromisso recíproco, que ninguém trai à toa. Né? Então, está tudo maravilhoso, o casamento está super bem, de repente aconteceu alguma coisa. Não é. Às vezes são atitudes, às vezes são situações inesperadas, são fragilidades que vão sendo criadas por falta de atenção. Claro. Pessoas que às vezes têm uma autoestima baixa, que não estão sendo supridas pelo companheiro ou pela companheira, e daí aparece alguém de fora que elogiando, encantado, etc. Ou sendo encantado, tudo isso para levar a pessoa. Exatamente, isso. E acaba aquilo não durando. Agora, eu posso te dizer o seguinte, a traição é um veneno. A traição, se puder ser evitada, ela é muito danosa para as relações pessoais, mesmo depois de perdão e mesmo depois de esquecimento mesmo. Não tem dose segura de traição? Não. E outra coisa, ela é extremamente dilacerante para o casal, porque cria situações, às vezes, de desconfiança de anos. Né? Tem gente que fica 10 anos, 20 anos. E nesse caso, na medicina do estilo de vida que você vê, o gerenciamento de estresse, você acha então que passa por essa conversa, a tua receita ou a tua dica, né? Se você fosse escrever um livro, se é que você já não escreveu, você tem livros publicados, né, que mostram algumas coisas nesse sentido. Seria conversar mais, tentar trabalhar na prevenção, identificar problemas, eventualmente conversar com pessoas amigas ou profissionais, advogados ou psicólogos que plantem e defendam a família na sua essência. Outra coisa importante, dá atenção para pequenas crises. Sim. Dá atenção. Por exemplo, tem coisas bobas, né? Nos Estados Unidos são muito destacadas essas coisas. Quem aperta a pasta de dente no meio. Eu tive aquela época do creme dental que era de alumínio, né? Que era exatamente. Uma embalagem. Hoje o plástico facilitou, né? Facilitou, mas ainda tem isso.
Porque o cara chega do futebol, toma um banho, se enxuga e bota a toalha em cima da cama, ou deita suado, Pelo amor de Deus. ou não sei o quê e tal. Então, tem coisas que são pequenas, e quem faz diz, isso é uma bobagem, só porque eu... Quem está vendo está chateado, né? E aquilo vai acumulando. Então, essa é uma dica. Assim, você chegava para escrever um tubo de pasta de dente para cada um, esse aqui é sua, você pode apertar assim, assim. Outra coisa que eu vejo, a arquitetura também foi evoluindo, né, com os costumes. Então, primeiro tinha um banheiro só, um quarto pequeno, estava tudo certo. Agora os quartos são imensos, tem 2 banheiros. Tem alguns casais que optam por 2 quartos. Eu brinco que às vezes então vai ter que ter 2 casas, etc. Eu acho que se você não consegue dividir o banheiro com a tua mulher, como é que você vai dividir a vida? Verdade. Então, porque o casamento também é divisão. O tempo todo. E o que eu vejo... 20% para o homem e 80% para a mulher. Estou brincando. O que eu vejo também é o seguinte, as pessoas dizendo o seguinte, não, isso é normal. É assim mesmo, você tem que se conformar. Não é. Eu acho que não tem que se conformar, não é normal. O normal é que nem questão de saúde. Eu tenho 74 anos. É normal o cara de 74 anos estar completamente derrubado, de bengala, tomando 3 remédios, pressão descontrolada. Não é normal. O normal é você estar indo bem até uma hora que desliga o fio da tomada e pronto. Mas, então, o casamento é a mesma coisa. E o ideal, né, que é diferente do natural, o ideal são os parâmetros elevados, é você ter um casamento alegre, feliz, que você dê risada. Quem ri junto envelhece juntos, né? E que você tenha prazer em voltar para casa, que você tenha prazer em dar um telefonema, e que você possa estar vivendo o melhor da vida. De uma maneira muito saudável e inclusive em todas as áreas, né? Na área sexual, na área intelectual, desculpe, e também na convivência. Né? A gente tem o direito de ser feliz, né? O casal tem o direito de ser feliz. E eu acho que não pode aceitar menos do que a felicidade. Eu não acho que isso que você fala que as pessoas confundem aquilo que é frequente com aquilo que é normal, né? Normalmente ocorre isso aqui, normalmente ocorre esse acidente. Não é normalmente, é frequentemente, isso não é normal. Então, isso eu vejo muito em medicina, a pessoa fala assim, doutor, é normal ter dor de garganta dia de frio? Não é normal, é frequente, mas não é normal. É verdade. Não considero o normal como comum. Normal é uma coisa, de normalidade, de perfeito, de repente, e o anormal, a doença é outra história. Então, a gente tem que realmente lutar por esse ideal. Você hoje trabalha com grupos, você orienta, você tem esse tipo de trabalho? Eu tenho feito uma coisa que, para minha alegria, né, porque mesmo os livros que eu escrevi, eles mostram a minha evolução. O primeiro não, mas já era o terceiro, era o Guia do Bom Divórcio. Olha só. Depois eu coloquei, eu fiz um outro livro que dizia, e se a vida nos separar? Já era uma interrogação. Entendeu? Eu dava todo o manual para, se a vida surpreendesse, você saber como sair. Surpreender no sentido de separar, não de morrer. Exatamente, de separação. Porque muita gente que eu atendo diz assim, olha, do nada, meu marido quis ir embora. Aí eu começo a fazer perguntas. Nada, né? Como é que estava a vida íntima do casal? Normal, né? O que é normal para você? 15 dias. Não, 2 meses, 3 meses. Então estava bem normal mesmo. A pessoa cega, né? Não enxerga o que está acontecendo. E o último livro que eu escrevi, que já lancei, mas preciso relançar porque não fiz festa, eu chamo de Inteligência Conjugal. São todos esses parâmetros que vão fazer com que o teu casamento seja vitorioso, seja alegre, feliz, prazeroso e que o efeito lua de mel permaneça por muito tempo. Uma vez, isso é bem legal os termos do teu livro, uma vez assim, eu fui fazer uma pesquisa com um determinado laboratório que vendia um produto que não era um dos melhores produtos, mas os representantes eram ótimos. E me surpreendeu a forma como eles chegavam nos lugares, com os médicos, aquele respeito, sem ser subserviente, uma coisa de uma elegância. E eu visitei, pedi para o presidente da empresa me autorizar a acompanhar, porque eu queria ver o treinamento. E fui vendo e fui pesquisando, saí com uns 10 ou 12 representantes, todos com padrão muito bom, de qualidade do que eu ofereci em termos de serviço,
E eu descobri que eles eram bons, muito melhor do que a média, mas o treinamento era ridículo. Não havia treinamento. E a minha conclusão foi bons com treinamento ruim. Eu cheguei para o presidente da empresa e falei assim, qual é o segredo da sua empresa que tem excelentes profissionais e o treinamento é ruim demais? Ele falou assim, o segredo está numa boa seleção. A gente não seleciona para treinar, a gente seleciona os diamantes para lapidar. Eu estou te perguntando isso assim, no sentido de essa questão do problema do casal, né? Foi uma seleção boa de cara, ajuda a minimizar esses problemas? Sem dúvida. E a segunda pergunta, e última quais seriam as pistas que você dizia assim, pô, esse não vai adiante não, irmão, não adianta. É igual eu, com 1 e pouquinho, querer disputar no basquete nos Estados Unidos. Não vai tentar, irmão, não tenta. Melhor você buscar ser jockey do teu tamanho, ser jockey, do que ser da NBA, né? Da NBA nos Estados Unidos. Então, assim, tem situações que você tem que ver o teu limite e saber se a tua escolha está correta ou não. Se tem outras opções melhores. Eu acho que existem incompatibilidades que têm que ser preservadas e ajudam muito. É claro que existem os outsiders, né? Situações que era para dar errado e deram super certo, sim, mas isso serve apenas para confirmar a regra. Né? É uma exceção. Né? Mas basicamente é o seguinte, você tem que ter compatibilidade intelectual, você tem que ter compatibilidade física, né? Quer dizer, de atração, de pele, né? Sexual ou sensual. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm a sexualidade branda, né? Tem outras que são hipersexuais. Então... Deixa meu particular de fora. É que o Gevaí e eu deixamos uma atividade muito grande, então acaba passando para vocês. Mas não tão grande assim. Não tão grande assim, mas passa para vocês um bate-papo que vai longe, não é só um médico entrevistando advogado, são 2 amigos conversando na frente de vocês aí, né? É verdade. Então, essas compatibilidades, claro que elas ajudam muito o casal a dar certo. Sim. Agora, a prova que esse John Gottman lá fez com esses casais todos, e ele selecionou alguns que estavam casados há 40 anos, há 30 anos, há 35 anos, que a longevidade conjugal, ela decorre da capacidade adaptativa das pessoas de superarem crises. E não é a compatibilidade para não brigar. Claro. E tem brigas que são ruidosas. Eu vi assim, fulano de tal é ótimo, isso aqui nunca briga. E fulano de tal sumia de uma hora para outra, ninguém entendia. Porque o casamento, a felicidade não é uma ausência de atritos. Não. A felicidade é sair dessas crises muito bem, obrigado. Exatamente. E tem uma outra coisa também, por isso que a vida sexual é muito importante. Porque o sexo dentro do casamento, ele tem uma função catártica, entendeu? Então... É onde se expulsam as tensões, etc. E tal. Então, um casal que tem uma vida sexual boa, prazerosa, constante e saudável... Normal. Né? Normal. Não é normal, boa, né? Tem muito mais chance também de ir mais longe. Entendi. Então você viu o aspecto cultural. Eu acho que cultural é importante, mas... Religioso também, às vezes religiões muito distintas. A compatibilidade religiosa sim também, mas eu acho que muito mais a tolerância religiosa do que a compatibilidade. Porque veja só, as pessoas têm que ter a capacidade de se adaptar, né? A resiliência para suportar as pressões, etc. Por exemplo, eu acho que uma pessoa não precisa ter uma capacidade intelectual, cultural pronta, mas tem que ter inteligência e sabedoria para perseguir aquilo e encontrar apoio e superar a si mesmo. É verdade. Então, e é perfeitamente possível isso. Por exemplo, na medicina, tem muitos casos de médicos que casaram com enfermeiras, com secretárias, etc. e tal, e essas mulheres, apoiadas pelos maridos, acabaram se estudando, se formando em medicina e às vezes viraram melhores profissionais do que os seus maridos. Sim. Então, é perfeitamente possível as pessoas se equipararem. A pessoa tem um potencial, ela não está desse laboratório. Não dava treinamento, mas escolhia os diamantes brutos. Exatamente. Né? Então você pode ter diferença de idade no casamento. Você percebe isso como uma coisa muito... O que você... Um amigo meu dizia, não vou traçar nenhum comentário pessoal acerca da tua vida nem da minha vida aqui. Tipo, eu vou me exibir de comentar. Um amigo meu, mais velho do que a gente, ele dizia que a idade da mulher teria que ser metade da idade dele, mais ou menos 10.
Ele falava assim, metade da minha idade mais 10. Então ele achava que tinha que se relacionar obrigatoriamente com pessoas mais novas. Meu pai e minha mãe tinham uma idade parecida, meu irmão e minha cunhada têm idade parecida, e são casamentos que duraram muito tempo. E tem muita crítica em relação a diferenças de idade, né? Algumas pessoas falam que o homem tem que ser mais velho porque o homem demora mais a amadurecer, é né? verdade. É igual que a Eduardo e Mônica, ele ainda na aulinha de inglês e ela já era falando de medicina, né? Lá no Central, também coisas de magia e meditação, e ele ainda nas aulinhas de inglês. E deram certo, na música deram certo, né? Na música. Mas e aí, como é que você me fala? Eu acho que são vários aspectos, né? Normalmente, em condições normais, temperatura e pressão, o homem demora mais para amadurecer, até biologicamente. Né? Isso. Uma mulher está pronta para procriar com 12, 13 anos, né? E um homem não. Não. Então, isso é uma coisa. Amadurecimento também, né? Responsabilidade. E hoje nós temos uma geração sendo criada de uma forma completamente equivocada. Né? Uma geração de gente mimada que a mamãe serve o café na cama até 30 anos e o sujeito quer sair de casa, né? é adolescente em tardio, casa. Né, em casa. Então, eu acho que isso é uma questão importante, né, que é importante se saber qual é o compromisso que o teu parceiro, a tua parceira vai ter com a vida. Né? Você acha que alguém vai resolver ou não? Então, isso independe muito da idade. E eu já vi com menos evidências, casamentos com grandes diferenças de idade, onde o homem é mais jovem que a mulher. E dando certo também. Nem sempre dando certo, porque também, infelizmente, as mulheres que estão nos ouvindo sabem disso, o tempo é cruel com as mulheres, muito mais do que com os homens. Sim. E numa ditadura estética que a gente vive, em que a mulher tem que estar sempre isso e aquilo, etc., então, é natural que haja alguma dificuldade com o passar do tempo. Com os homens também, você sabe que existem muito mais viúvas do que viúvos. Né? Então, as mulheres duram mais que os homens, historicamente. Isso. O corpo feminino é muito melhor preparado. Então, eu acho que tem para todos os gostos. O importante é o seguinte, se você encontrou alguém que vale a pena, esquece a questão de idade, de cultura, de poder financeiro, de classe social. Experimenta, tenta. E mete bronca com disposição. Porque tudo se supera quando existe disposição e amor. Isso aí, gostei. Queria encerrar nosso podcast Amigovski, que trouxe hoje aqui Luiz Fernando Gevaer, que é meu amigo, advogado, administrador, também economista e também se formou em ciências contábeis. É um irmão que eu tenho. E queria que você deixasse seus contatos aqui para as pessoas fazerem contato com você, caso precisem, ou na prevenção ou na intervenção mais bélica, se for o caso. Eu vou deixar o meu Instagram, que está aí, onde a gente publica lá sempre vídeos informativos, etc. Queria agradecer muito a você, Migovski, de estar aqui junto com você nesse bate-papo, que foi muito gostoso para mim e muito bom. Eu sempre gosto de conversar com você, porque você é uma pessoa muito antenada com as coisas da vida, você é muito jovem como eu, nós dois somos adolescentes. É verdade. Você é bem mais novo que eu, mas a alma é jovem, né? O espírito jovem. E é um prazer, sempre que precisar, tuas ordens. Tá bom. E te desejo muita sorte e muita prosperidade. Obrigado. E muitos amores. Muitos amores. E muita paz, né? Que a coisa funcione bem. Gente, ficando por aqui nosso podcast, Amigovski, que vocês tenham um dia maravilhoso. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.